Agora vamos fazer daquela estrutura que foi exposta como exemplo, a aplicação de todo o conteúdo ministrado até o presente momento. Então, neste caso, tem o seguinte: determinar as tensões nos membros e conexões da estrutura indicada. Então, vocês percebam que a estrutura é a mesma daquele exemplo, e daí vamos pegar essa estrutura simples e vamos detalhar algumas pormenores que tem nela de conexões e vamos aplicar tudo aquilo que foi visto. Então, só para ir logo nos familiarizando com os termos que está aqui na figura. Você tem essa vista superior aqui da barra CB. Então veja que a barra CB aqui no engastamento, ela é feita com uma conexão simples, ou seja, com aquela maneira de cisalhamento simples que nós vimos lá naquele slide com relação à tensão de cisalhamento. É a barra, o pino, certo? Que une a barra e o apoio engastado na parede, vamos dizer assim. Percebam que tem o pino tem um diâmetro de 25 milímetros, e a espessura dessa chapa que está fixada na parede é de 20 milímetros. O diâmetro da barra nós já vimos que é de 20 milímetros. E na união da barra AB com a barra CB, se dá dessa forma aqui. Ó. A barra BC, ela tem uma barra, ela é cilíndrica, porém na extremidade eles soldaram, conectaram duas formas de conexão, que está aqui, no ponto B, e a do ponto A se encaixa exatamente no centro aqui. E é conectada também, é unida pelo pino, cujo diâmetro é 25 milímetros, como está explicado na figura. E essa vista lateral aí mostra bem o exemplo da conexão, onde tem a carga de 30 aplicado nesse triângulo aqui. A parte central que está o tubo cortado. E tem a parte também aqui do AB, que é essa figura aqui embaixo. É uma barra retangular, pelo que eu estou vendo. Né? Tem a espessura do apoio aqui, que é um apoio tipo U, encaixando no meio a barra AB, também conectada com pino, e na outra extremidade é o pino que conecta as duas barras, tanto AB como BC. Então, essa é a figura que está posta para a gente trabalhar aí. O que vamos fazer é a aplicação de toda a teoria apresentada até o momento. Aqui agora vamos ver que da análise da estática nós já sabemos que a força na AB é 40 e a força BC é 50. Uma de compressão e a outra de tração. Deve-se considerar a tensão normal, máxima, em AB, e BC. E as tensões de cisalhamento e de esmagamento nas conexões que existe na conexão no ponto B, no ponto C e no ponto A. Então, todas essas conexões precisam fazer análise de cisalhamento, porque tem um pino, e de esmagamento, porque tem a conexão entre pino e os elementos estruturais. Para fazer a primeira parte, temos a barra aqui BC. Tem a barra tracionada com força de 50 kN, é a barra BC. No centro da barra, a tensão normal média na seção circular, a área é essa, e a tensão nós calculamos já, que foi 159 megapascal. Já foi calculado nos slides anteriores. A extremidade plana da barra, a menor área da seção transversal ocorre no pino,
central. Então, a menor área da seção transversal ocorre no pino central. Então, diz o seguinte, a área do pino é quem? No pino A, certo? Vai ser 20, 40 menos 25. 40 que é 40, é esse comprimento aqui, menos o diâmetro do furo, que é 25. Então, você tem 40 menos 25, só resta o I multiplicado pela espessura, que é 20. Então, você tem 300 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Logo, a tensão normal na extremidade BC, que é essa aqui, vai ser quem? Vai ser a força, que é 50, dividido pela área. A área de quem? A menor área que tem é essa área aqui, desse elemento, dessa união, subtraindo o furo que está passando no pino. Então, para o efeito de tensão normal, é essa área que vai ter. Então, foi dado um valor de 167 megapascal. Esse é a maior tensão normal que está na barra BC, devido à subtração do furo. Então, tirando o furo, o resto do material é que vai suportar a carga de 50. E daí teve essa tensão com esse valor. Está em compressão com a força axial de 40 kN e a tensão média de menos 26,7 megapascal. Então aqui já é a do AB. Né? A área mínima da extremidade da barra está um pouco articulada. Desde que esteja em compressão. Então, vejamos. A área da seção transversal do pino A, B e C, que são todos os pinos têm o mesmo diâmetro, vai ser essa área que ele já calculou a área como total. Esse valor aqui de 491 vezes 10 a menos 6 metros quadrados, porque todos os pinos têm o mesmo diâmetro. Então, a força no pino C, que é esse pino aqui mostrado na figura acima, é igual a exercida pela barra BC, óbvio. Portanto, se você fazendo a tensão desse elemento no pino C, vai ser quem? Então está aqui, aquele mesmo desenho que nós fizemos quando explicamos o cisalhamento. Tem aqui a força de 50 que está aplicada aqui embaixo, e a sua reação que é a de FB. Logo, 50 aqui, e a força, retirando essa parte superior, a força que vai atuar, a força resultante, que vai atuar tangencialmente à seção transversal da seção D de linha, vai ser P. Portanto, P vai ser igual ao valor da força 50 kN, dividido pela área que acabamos de calcular aqui em cima, teremos uma tensão desse elemento no pino de 102 megapascal. Já na conexão A, nós já sabemos que a barra trabalha no regime de compressão, está aqui, regime de compressão, você tem, a ligação é diferente, a ligação agora é uma ligação de duplo cisalhamento. Veja que é um perfil U e dentro a barra entrou aqui dentro, conectado com o pino. O pino vai estar aqui, o mesmo desenho que utilizamos lá no cisalhamento duplo está aqui. A força 40 vai estar aqui e as reações devido às duas partes do conector está FB e FB'. Portanto, a gente fazendo o diagrama do campo livre, você vai analisar a parte central do pino. Então, a parte central do pino você tem a força de 40, que é a advinda da barra em compressão, e as duas forças
seção transversal superior e na seção transversal inferior é por P. O mesmo caso do exemplo mostrado para o oscilamento duplo. Então, nesse pino, vai ser a força vai ser de 20 kN e a área vai ser de 491 vezes 10 a menos 6 metros quadrados. Veja que aqui ele fez que a força resultante de P é o F dividido por 2. Porque se você fizer aqui, somatório das forças de P na horizontal igual a 0, você tem 2P igual a 40. Portanto, P vai ser igual a 20. Daqui. Então, essa é a tensão desses alinhamentos no pino A. No pino A. Então, veja que com o material, com as equações que foram deduzidas daqueles exemplos da teoria anterior, estamos aplicando toda ela aqui neste momento. No pino onde faz a união de todo o conjunto, que é onde é aplicado a carga, esse precisa ter um maior detalhe para não ter confusão. Então veja que conforme a ligação do pino, ele é assim, essa extremidade, as extremidades, esse 15 e esse 15 é a carga aplicada, que foi 30, mas a carga aplicada tinha tipo um triângulo com duas partes. Então cada parte daquele triângulo transmitiu 15 kN, que era 30 kN ao total, então 15 para cada lado. Na barra AB era 40, então ficou 20, porque também ele tinha 2, ficou 20. E a ABC ficou 20 aqui, ó, na parte central. Então, neste caso, divide-se o pino B e a seção para determinar a seção com maior força de cisalhamento. Então, você tem aqui o PE, que é 15, e o PG, 25, que é oriundo daqui. Ó. Se você pegar, fizer essa análise aqui, fizer só essa partezinha aqui, ó, de D até E, você fez essa análise, e daí você viu, olha, tirei tudo para lá. Então, se você fizer a somatória das forças da direita para a esquerda, vai ser igual a esse mesmo valor de 15. Mas você pode fazer da esquerda para a direita. Você tem 15 aplicado no ponto D e é uma força de mesma intensidade e de sentido contrário, que vai ser igual à somatória das forças em Y, que vai dar quanto? A somatória vai ser 0, portanto, vai ser igual a 15. Já o PG, que é dado nessa figura aqui abaixo, ó, o PG nessa figura que é no ponto G, você tem quem? Você tem uma força de 15 e tem uma força AB de 20. Qual é a força que está na seção transversal no ponto G? Ele chamou de PG. Portanto, o PG vai ser quem? Vai ser a maior. E vai ser igual a 25. Igual a 25. Porque aqui não é 20, aqui é 25, gente. Aqui foi 50 a força lá. Então, 50 dividido por 2 dá 25, 25. Então, a 25 está aqui, viu? Que é da força do BC. Logo, DAB, que diga, DAB. Logo, você tem essa forma que foi oriunda dessa análise do diagrama do corpo livre por partes, DE e depois de DG, e encontra exatamente esse valor aí. Avaliar a correspondente tensão média de cisalhamento no pino. Então, como o pino é um só para toda a ligação, a gente vai usar a maior carga para a determinação da tensão de cisalhamento média.
E a tensão de isolamento média, a maior, vai ocorrer exatamente quando suportar a maior carga, que é a de 25. E quando dividido pela área que já foi calculada, vai dar uma tensão desse isolamento média de 50,9 megapascal. Então veja que a gente está utilizando todas as fórmulas oriundas das deduções que foram feitas nos slides anteriores. Então, determinar a tensão no suporte A na barra AB, tendo 30 milímetros de espessura e o D de 25. Certo? 30 de espessura e o diâmetro de 25. Veja que é essa barra aqui. Ó. Então a tensão normal vai ser quem? Essa tensão normal aqui é a tensão de esmagamento. É a tensão que esse pino aqui, o pino A, está esmagando a barra AB. Como é uma barra compressiva, ela tende a esmagar essa face do furo aqui. Então, a força nós já sabemos que é 40, e a área vai ser quem? Vai ser 30, que é essa altura, que é essa altura aqui, que é a espessura dessa barra, vezes quem? A projeção do diâmetro do furo, que é o próprio diâmetro do furo, vai ser 25. Então, fazendo esse produto e depois dividindo 40 por esse produto, você tem um valor da tensão de esmagamento de 53,3 megapascal. Para determinar a tensão no suporte A, temos também que no suporte A já é diferente, tem 25, como é o suporte A é uma forma de U, tem duas aletas. Então, a espessura vai ser a soma dessas aletas, vai ser essa parte aqui de cima mais a outra. Então, significa que são 2 vezes 25. E o diâmetro do furo vai ser 25, que é o diâmetro do furo que está tendo, é a projeção do pino do furo. Portanto, a tensão de esmagamento na base que conecta a barra, o elemento estrutural, vai ser o 40, que é a própria força, dividido pela área, que vai ser 50 vezes 25, que dá uma tensão de esmagamento de 32 megapascal. Então, vejam que aqui nós já chegamos ao dimensionamento das tensões atuantes nos elementos. Para fazermos um projeto, o que precisávamos agora era conhecer as tensões desse elemento de cada material e confrontar. A tensão de serviço tem que ser menor, no máximo igual à tensão admissível. E aí o projeto fica legal. Se caso contrário, a tensão de serviço seja maior do que a tensão de admissível, aí precisa fazer nova análise, ou voltar e alterar o material, é o primeiro caso, modifica o material, ou modifica as seções. É um dos dois casos que tem para a gente adequar, porque a carga que foi imposta na estrutura ninguém pode mudar. Então, o que pode ser feito é mudar o material ou as dimensões das seções dos elementos estruturais. Aqui fazer uma análise dos membros com relação às tensões normais, que é um fechamento, podemos dizer assim. Então, diz a força axial, é P, em 2 membros de força resulta somente tensão normal no plano seccionado, perpendicular ao eixo do membro. Então, você tem aqui um membro, um elemento estrutural, eu chamo. Nessa seção sombreada aqui, cortou, e daí você tem, retira essa parte aqui, mas a ação da força permanece, P. Portanto, a gente vai chegar aqui, a tensão que vai atuar nessa seção aqui que foi cortada, internamente, vai ser tensão normal, porque a força é normal, a força é axial.
E a tensão normal nós já sabemos que é força que é dada por sigma, que é força sobre área. Já as forças transversais em parafuso e pinos resultam somente em tensão de cisalhamento no plano perpendicular ao parafuso ou pino, ou seja, resulta somente o cisalhamento no plano perpendicular, ou seja, forças transversais em parafuso e pino resulta somente em tensão de cisalhamento. Então, para que ocorra a tensão de cisalhamento, a força resultante tem que estar atuando na tangência da seção transversal. É isso que mostra aqui. Ó. Você tem um pino, um plano a ser analisado, e ao fazer a diagrama do corpo livre, você retirou a parte superior, ó, o P aqui começa a atuar tangencialmente na seção transversal, que vai provocar uma tensão normal, como simbolizado aqui por tal. Já em uma tensão, em um plano oblíquo, a gente pode ter uma barra e não usar a tensão perpendicular. Fazer uma análise em uma seção cortada ou traçada obliquamente no elemento estrutural. Esse oblíquo forma um ângulo qualquer menor do que 90 graus. Daí temos a seguinte forma: tem o elemento estrutural, a união desses elementos, a gente quer fazer uma análise em um plano qualquer oblíquo, está aqui. Então, esse elemento ele vai ter essa configuração, P', e no corte que foi dado aqui, nesse plano, o plano é inclinado, oblíquo. E a força P translada para a linha de ação permanece a mesma. Só que, com esse plano oblíquo, nós podemos encontrar agora uma força normal, já que o plano é oblíquo, você decompõe a força P normal ao plano, você tem aqui o F, e tangencial ao plano você tem o V. Então nós dissemos aqui que F é uma força normal e V é uma força tangencial, uma força de cisalhamento. Então a força normal provoca uma tensão normal, que está aqui nessa figura abaixo, que é o sigma, e a força tangencial, uma força de cisalhamento, provoca uma tensão de cisalhamento. Então veja, numa união oblíqua, tem que fazer duas verificações, uma verificação de tensão normal e uma verificação de tensão de cisalhamento. Aí você pode perguntar, mas aonde se usa essas emendas oblíquas? Tanto em estrutura de madeira como em estrutura de aço. Em madeira, para se utilizar a união de duas peças de madeira para vencer um determinado vão, nunca une as duas de topo, em ângulos de 90 graus. Uma vai estar inclinada e a outra sobrepondo essa aí. Então essa união é oblíqua, tem um plano oblíquo e vai ter esse comportamento tal qual está aqui. Uma força normal ao plano oblíquo e uma força tangencial. Se for também numa estrutura metálica, você nunca é recomendado usar uma emenda de elementos metálicos, estruturais metálicos de topo. E sim, usar oblíquo e a solda, você faz a solda obliquamente. Você define um ângulo e faz obliquamente. Certo? Daí você vai ter a condição de analisar isso aí. Então, passando uma seção através do membro formando um ângulo θ com um plano normal. É isso que eu falei anteriormente. Aqui está só agora descrevendo o que eu falei. Das condições de equilíbrio, a distribuição de força e tensão no plano deve ser equivalente a P. Figura de baixo. Resolve P entre as componentes normal, tangencial e numa dada seção oblíqua. Você tem aqui agora, veja, aqui você tem o F, vai ser quem? Vai ser o P cosseno
do ângulo formado entre a linha de ação, P, e o vetor força resultante, F. Veja, prestar atenção aqui, o ângulo θ é formado pela linha de projeção da força e anormal ao plano oblíquo, que é o θ. O θ é formado por o ângulo formado dessa projeção da linha de ação da força até a força F. Então, decompondo P, você tem P cosseno θ vai ser igual a essa força, chamamos aqui de F, força normal ao plano oblíquo. E P seno θ vai ser o V, a tangente ao plano oblíquo. Sendo assim, teremos condições agora de calcular não só a tensão normal, como a tensão desse elemento. A tensão normal será quem? Aqui tem um outro detalhe. Veja que a gente usou aqui a tensão normal passa a ser essa força F dividido pela área da seção transversal do plano oblíquo, que ele chamou aqui de Aθ. Esse Aθ é a área da seção transversal do plano oblíquo. Que também podemos decompor o plano oblíquo, que passaria a ser quem? Decompondo o plano oblíquo, passaria a ser A0, que é a área inicial plana, está aqui, do elemento, área inicial plana, dividido pelo cosseno de θ. E ao fazer a organização dos membros dessa equação, teremos que a tensão normal será P sobre A0 vezes cosseno ao quadrado de θ. Ou seja, a tensão normal num plano, numa barra, sem ser oblíquo, vezes o cosseno ao quadrado do ângulo do plano oblíquo. A tensão desse elemento, da mesma forma, você tem o V, que nós já sabemos, e a área, a θ, que é a cosseno θ. Quando você arruma aqui, você tem P, A0, seno cosseno de θ. P A0 é a tensão desse elemento. Seno cosseno de θ é para o plano oblíquo. Então veja que agora nós já estamos calculando a tensão desse elemento e a tensão normal que atua no plano oblíquo que une duas peças em um determinado elemento estrutural. Para analisarmos as tensões máximas, fazemos a seguinte análise. No primeiro plano é um carregamento axial, cujo o ângulo θ é zero. Podemos fazer essa análise. Então você tem a tensão normal desse elemento no plano oblíquo. No plano oblíquo é θ, P sobre A0 cosseno θ. Cosseno ao quadrado de θ. E a tensão desses elementos é P A0 seno θ cosseno θ. Se analisarmos aqui cosseno ao quadrado de θ, quando θ for zero, quanto é isso, gente? Daí você vai ver que a tensão desses elementos, sendo de 0 é zero, portanto a tensão desse elemento vai ser zero para essa figura aqui, para essa condição vai ser zero. E a tensão aqui vai ser 1, a tensão vai ser P sobre A0, está perfeito aqui. Já a tensão normal máxima ocorre quando o plano de referência é perpendicular ao eixo da barra. Nesse caso aqui, se o plano for perpendicular ao eixo da barra, que é esse caso aqui, ó, você tem aqui que a tensão máxima vai ser quem? P sobre A0. Porque aqui não vai, o cosseno zero aqui, cosseno ao quadrado de zero, veja quanto é que vai dar aqui. Dá 1. E a tensão desses elementos vai ser zero. Porque o ângulo, não existe ângulo. O ângulo é 90, então não existe tensão desses elementos, só existe força normal. Agora, para o caso do plano oblíquo, em um plano oblíquo,
aonde ocorrerá a tensão máxima em um determinado plano oblíquo. Essa tensão máxima num plano oblíquo ocorre quando o ângulo formado por esse plano seja de 45 graus. É o caso da figura aqui. Quando esse plano, quando o θ for igual a 45 graus, você vai ter a seguinte situação. Você vai ter que a tensão desse elemento vai ser igual a quê? Vai ser igual a P a zero, tal qual a forma aqui em cima, seno 45 cosseno 45. E é igual a P sobre 2 a 0, que para o caso de 45 graus vai ser igual a tensão normal. Então, gente, é o único caso em que a tensão desses elementos será igual à tensão normal é quando o plano oblíquo estiver com 45 graus. Então, são as tensões máximas que podem ocorrer. As tensões máximas que podem ocorrer no plano oblíquo é quando o ângulo estiver com 45 graus. Então veja que esse é o caso, por isso que muitas vezes nos estudos mais avançados, os engenheiros avaliam que um ângulo, quando um ângulo de um determinado cisalhamento atinge 45 graus, já cisalhou, já não tem mais, vamos dizer assim, é igual à tensão normal, ou seja, ele não está mais cisalhando. A tensão normal predomina nesse caso aí, já cisalhou. É o caso se analisarmos os maciços de terra em barragens de terra, nas estradas, certo? Cisalhamento de alvenaria estrutural. Cisalhou, teve um ângulo de 45 graus, ou seja, se tiver um cisalhamento com 45 graus, significa que foi rompido por cisalhamento. Ou seja, a força cisalhante foi predominante para o rompimento naquele plano. Caso contrário, não, aí vai avaliar qual é a tensão em cada plano de cisalhamento. Quando digo plano de cisalhamento, é o ângulo que forma o plano oblíquo. Certo? Gente, por incrível que pareça, vocês podem não estar no momento visualizando, mas mais na frente, quando chegar no capítulo referente a transformações de tensões, eu vou voltar a comentar. E no ângulo, no silo armazenado com produtos agrícolas, seja ele grãos ou farinhas, para aquele produto estar ali parado e você quer descarregar o silo, você quer provocar naquele instante que a tensão desses elementos seja maior, ou seja, vai romper o equilíbrio entre as partículas e vai escoar por gravidade. E nós aplicamos parte desses conceitos que aqui está sendo discutido. Veja como o tema é importante para quem trabalhar com engenharia agrícola voltado para o desenvolvimento de estruturas, de máquinas, certo? Projetos de equipamentos. Aqui é mais uma explicação sobre como se dá o carregamento qualquer. Para vocês terem uma ideia, quando eu cursei a graduação de engenharia agrícola, no início da década de 80, nós começávamos a resistência dos materiais por aqui, por esse campo de um carregamento qualquer, em um corpo qualquer. Veja que o carregamento é qualquer, ó, não tem, e o corpo também não tem forma definida. Então, antigamente começava por aqui. Hoje, com os novos livros, começa já pela simplificação e vai caminhando. Nós, no passado, começava pelo complexo e ia simplificando. Então, um membro submetido a uma combinação de carregamento qualquer é cortado
em dois segmentos, passando pelo plano Q, através de Q. Então você tem um corpo qualquer, dá um corte aqui, onde esse corte tem um ponto Q. Retira a parte cortada e vai fazer a análise exatamente nessa área infinitesimal Q. Então, a distribuição de tensão interna nesse corpo, com forma qualquer, no componente pode ser definida como tensão normal e tensão de saneamento. A tensão normal vai levar em consideração normal a área infinitesimal ΔA, que tem como centro o ponto Q. Então, na direção x do eixo x, a direção x no eixo x, você tem que, em limite dessa área tendendo para zero, quando o gradiente de força, a direção x, dividido pela área infinitesimal. É aquilo que nós vimos. E a tensão desse elemento a gente tem duas. Tem uma em relação ao eixo z e outra em relação ao eixo y. Então, em relação ao eixo x e y, você tem o limite de A tendendo para zero, quando A de xy, A de xy, A de xy dividido pela área infinitesimal. Aí dá a tensão desse elemento nessa direção. E a tensão desse elemento na direção z vai ocorrer quando? Quando zx, z e o plano x, z e o plano x. Vai ser essa força aqui, ó, V de Z, XZ. Então você tem a força cortante, ou a força desse elemento tangencial no plano XZ, dividido pela área infinitesimal. Então veja que ao fazer um corpo qualquer, dar um corte e analisar um ponto, cujo centro, um ponto Q, cujo está no centro de uma área infinitesimal A, nós temos uma tensão normal, a direção x, e duas tensões desse elemento. Para esse corte, o corte foi dado no plano quem? No plano YZ. Foi dado no corte no plano YZ, então ficou no restante a tensão, a força normal na direção x. E nas outras nas outras duas direções, as tensões desses elementos. Então, para o equilíbrio, as distribuições de forças e tensões devem ser igual e opostas, exercida no outro segmento do membro. Ou seja, o que ele quer dizer aqui, o membro que foi retirado, que não está visto nessas figuras, ele vai ter a mesma intensidade, só com direções contrárias a essas que estão impostas. Aí, naquele corpo, de forma qualquer, fazemos uma simplificação. A gente vai agora não usar um corpo com forma qualquer. Define-se o corpo como um elemento cúbico, cujas arestas são unitárias. Unitárias. É valor 1 de largura, 1 de altura e 1 de espessura. Então, é um cubo cujas arestas são unitárias. Então, as componentes de tensões são definidas para os planos paralelos aos eixos x, y e z. Para o equilíbrio das tensões igual e opostas são exercidas nos planos. Então, o que é que ele quer mostrar aqui? Nós, naquele corpo, de uma forma qualquer complicada, nós só vimos esse campo aqui, com sigma x, dA, e vimos tal de xy e tal de xz, que eram as forças desse elemento. Mas esse elemento cúbico, ele tem uma aresta plana também aqui. Ó. Tem uma face plana. Nessa face plana vai ter uma força normal e duas forças desses elementos. E nessa face aqui, normal ao plano Z, também vai ter uma força normal na direção Z e duas forças cisalhantes. Vejam que aqui nessa figura, o autor já está simbolizando
já está simbolizando as forças, os vetores como força. Veja, σx vezes ΔA. Porque a tensão normal é a força sobre a área, então aqui a força vai ser quem? A mesma coisa de ser força. A tensão vezes a área. O mesmo caso ocorre com as tensões desse elemento. Então aqui, por que ele fez isso? Porque nós só podemos fazer o equilíbrio somatório das forças igual a zero, ou somatório dos momentos igual a zero. Momento só pode ter momento por uma distância, força vezes distância. Então, para o equilíbrio, para o cálculo de equilíbrio somatório das forças e do momento, não se faz com tensão, faz com força. Mas como ele tinha dado já, partiu dando a tensão, então o produto de tensão pela área é força. Matematicamente está correto. E é isso que ele está pondo aí. E daí ele tem as combinações de forças geradas pelas tensões. Deve satisfazer as condições de equilíbrio estático, que é somatória das forças, somatórias em x, somatória das forças em y, somatória das forças em z, são todas zero. Assim como momento em relação a x, momento em relação a y, momento em relação a z, igual a zero. Isso é da estática. Agora, veja que a gente pode visualizar e ver, olha, isso aqui é um elemento tridimensional. É um estado que nós chamamos triplo, que são 3 planos de tensões. Tem 3 planos de tensões aí. Então, nós sempre os chamamos de estado triplo de tensão, ou estado triplo de força. Sabe onde isso pode ocorrer? Coloque um elemento cúbico dentro de uma piscina, dentro de um açude. Então, as forças não serão de tração, serão compressivas. Concorda? As tensões normais são todas compressivas. E vai também existir tensões desse elemento. Tal qual está aí. Vai existir forças desse elemento e forças normais. Para o caso do cubo, a gente precisa ver como é que ficaria isso. E eu acho que certamente terá exercício com isso. Então, considerando aqui o momento sobre o eixo Z, faz momento sobre o eixo Z. Quando você faz o eixo Z, você está simplificando, você está tendo agora num estado triplo para um estado bidimensional. Se você vai estar sobre o eixo Z, só vai considerar as tensões normais ou a força normal na superfície, na orientação X e da Y. Não é isso? Assim como, você passou aqui, você eliminou toda essa parte aqui, você botou esse elemento, que é esse cubo, você girou ele, está aí agora o eixo Y e eixo X. É como se o Z não existisse. Aí é um estado bidimensional. E faz a somatória do momento em relação a Z igual a zero. Porque a força em Z é zero, não tem momento em Z. Então ela tem que ser sobre Z. E assim, essa mesma lógica se faz para X e para Y. Então você tem, você tem aqui a força, que é a força aqui, ó. Sigma XY vezes dA, que é essa força aqui, ó, vezes quem? Vezes a distância aqui, ó. A. Porque tem essa força aqui seria A sobre 2, mas tem essa aqui também, com A sobre 2. Como elas são iguais na mesma direção, A sobre 2 e A sobre 2 ficou A, tá aqui. Menos quem? Menos XY, YX, dA, igual a zero. Então, fazendo isso aí, chega-se na seguinte conclusão, de imediato. Você pode cortar ΔA e ΔA, a distância A para a distância A só vai restar quem? Sigma x, y, menos sigma xy, desculpa, tal de xy, menos tal de yx. Que, passando para o outro lado da equação, você tem que tal de xy vai ser igual a tal de yx. Ou seja, esse valor dessa força cortante vai ser exatamente igual a essa força cortante aqui. Esse sim.
E nós vamos voltar a essa figurinha e a essa discussão. Volta não, eu vou citar lá no estado, quando for estudar capítulo 6, transformações de tensões. Começa por aqui, certo? Então, como somente 6 componentes de tensões são necessários para definir o estado completo de tensões, ou seja, quais são as 6 definições que tem? Do estado completo de tensões, sigma x ou yz é igual a zy e yz é igual a zy. E esse aqui. Aqui tem um erro aqui é x, z e zx e yz e zy. Bom, aqui nós temos esses 3 com mais as 3 tensões. Então são 6, como ele falou aqui. Tem as 3, essas 3, x, z e zx, y, z, zy e essa aqui de y, x, y. Então nós temos, em cada face você tem 3 de saneamento e 3 normais. São 6 componentes, está aqui. Bom, fugindo só aquela explicação de maneira genérica, né, vamos partir agora para um assunto interessante que eu já citei anteriormente e não fiz nenhum comentário, é a hora de fazer aqui. É que nós chamamos fator de segurança. Esse fator de segurança, ele cobre tudo aquilo que na engenharia se desconhece. Certo? Então ele diz, o membro estrutural e máquinas devem ser projetadas de modo que as tensões de trabalho sejam menores que a resistência última do material. Veja, agora chegou uma informação nova, a resistência última do material. A resistência última do material é quando o material não suporta mais, se rompe. Todo material tem a resistência última. Você aplica uma carga, ele vai suportando a carga, você vai aumentando, até chegar uma hora que ele rompe. Ao romper, ali vai ser a carga última do material suporta, ou a gente chama carga de ruptura. Rompeu. Mas nos projetos de engenharia, nós não chegamos a tanto. Não chegamos a tanto. O que fazemos é estabelecer um limite máximo para projeto. E esse limite máximo para projeto, nós os fazemos da seguinte forma. Nós dividimos a resistência última, a resistência que o material suporta, a máxima, e divide por um coeficiente. Esse coeficiente chama-se fator de segurança, ou coeficiente de segurança. Se divide. E por definição, o fator de segurança vai ser quem? Vai ser o fator de segurança, ou coeficiente de segurança, né? Depende do autor. É a tensão última, aquela que o material rompe, dividido pela tensão admissível, aquela que nós usamos no início dos exemplos que eu dizia lá, a tensão admissível é a tensão máxima de projeto, admitida no projeto, admissível no projeto. Então você fazendo agora aqui, passando esse termo admissível para o primeiro termo e dividir a tensão última pelo fator de segurança, você tem a tensão admissível. Aqui nós estamos definindo uma tensão admissível. No passado, era muito comum um engenheiro recém-formado, ou mesmo assim um engenheiro que não tinha muita convicção nas cargas que iriam ser usadas no projeto, você teria a resistência última do material que você tem, uma barra de aço ou uma peça de madeira. Você não sabia se o cara ia pendurar numa treliça de madeira, se o cara ia pendurar, o cara disse que era
Aquele galpão era para a criação de caprino e ovino. De repente o cara vai criar um boi e vai achar que vai pendurar um boi numa, numa treliça. Então você não conhece a situação, então o que era que você fazia? Como você divide a resistência última pelo fator de segurança, você jogaria o fator de segurança lá para cima, porque ao fazer isso você estava diminuindo, você joga o fator de segurança lá para cima e que consequentemente a tensão admissiva diminui. Então você ficaria com um projeto mais, vamos dizer assim, conservador. Mais conservador. No nível de resistência dos materiais, ainda vamos falar sobre tensões admissíveis, por isso que eu estou fazendo essa discussão. Mas, atualmente, nas normas, tanto estrutura de aço de madeira, já se usa chama tensões, estados limites últimos. Estados limites últimos. Já analisa uma concepção probabilística das tensões admissíveis, tensões últimas e tensão de serviço. Desculpa. Usa análise probabilística de tensões de últimas e tensões de serviço. E tem toda uma teoria que rege isso aí, não fica só na concepção do engenheiro. Tem normas que já recomenda usar, não, obriga, a norma tem que ser obrigada a usar isso aí. Mas vocês verão isso quando forem cursar a disciplina Estrutura para Instalações Rurais, instalações agrícolas, que eu ministro atualmente. Então, chega lá, a gente vai discutir as normas e vamos entender o estado limite último, estado limite de utilização, que é o fator, essa é a regra dos estados limites últimos para projetos de estruturas. Mas aqui para esse nível, de registro de materiais, bom só a gente entender que existe um fator de segurança que define a tensão admissível. Então, tem algumas considerações que se faz de segurança. Ou seja, conhecer as propriedades do material. Você tem que saber qual é o material que você vai usar e quais são as propriedades deste material. Um outro item importante, conhecer o carregamento imposto. Você tem que saber qual é o carregamento que a sua estrutura vai ser imposta a ela. Só assim você tem condição de dimensionar os seus elementos estruturais. Conhecer as análises. As análises que estão aí, as análises da estática, tensão normal, tensão de solhamento, esmagamento, essas análises têm que ser feitas. Um outro item importante que não foi dado aqui, e nem vai ser dado, que é o número de ciclo de carga e de descarga. No ciclo de carregamento, você vai carregar, você vai passar, um exemplo, uma ponte. Tem uma ponte e nessa ponte, quantos carros passam por dia? Por hora? Por minuto? Então, isso chama ciclo de carregamento. Se passar um carro por dia, é uma coisa. Se passar 10 carros por hora, é outra coisa. Se passar 3 carros por minuto, então veja que esses são os ciclos, aí já passa para um efeito dinâmico. Mas não levamos em consideração aqui, nesse caso de resistência, mas eu estou dizendo que existe esse número de ciclo que deve ser considerado. Tipos de fratura. Fraturas são os tipos de rupturas, os danos mecânicos que ocorrem nas estruturas, as trincas, a forma da trinca, se é de 45 graus, se não é. Se é esmagamento, como nós vimos lá, a tensão de esmagamento, se o fumaça ou a madeira está sendo esmagada. Necessidade de manutenção e efeito da deterioração. Então, toda estrutura precisa de manutenção. Tudo na vida precisa de manutenção. Um carro precisa estar fazendo revisão sempre. Nós, seres humanos, precisamos fazer revisão. Vocês que estão jovens ainda não, mas logo, logo vocês precisam fazer revisão na saúde de vocês. Como é que estão as taxas de sangue, a glicose, colesterol, triglicérido, pressão, uma série de coisas. E nas estruturas também precisa ter manutenção e avaliar os efeitos da deterioração com o tempo. No Brasil isso é pouco atendido, por isso que muitas das vezes ocorrem os danos por conta disso.
A importância da integridade dos membros estruturais. Os membros são aquelas peças, as treliças, as barras são membros. Então, qual é a importância da integridade? Porque se uma barra daquela de outra romper, a treliça vai cair, por conta de um elemento. Então, a integridade dos elementos é importante. Vida útil da estrutura é importante também. Você vai projetar uma estrutura para 10 anos, 15 anos, 20 anos. Bom, mas tem estrutura, de repente, está aí com 50 anos, 100 anos, 200 anos. As igrejas de Tiradentes, de Sabará, de Ouro Preto, são feitas todas de taipa. E já tem mais de 400 anos. E aí? A vida útil é legal, né? É taipa. Onde muita gente acha que taipa é um material de construção de pior qualidade. Não é. Não é de pior qualidade. A técnica da taipa atualmente, ela é de pior qualidade. Mas a taipa usada de maneira correta, como foi usada pelos portugueses há 400, 500 anos atrás, está em pé. E a influência da função mecânica. A influência da função mecânica é aquela se submetida a carregamento, descarregamento, variação de temperatura, quais são as cargas que se coloca, quanto tempo passa, bom, se tem motor, se não tem. Então, essas são as funções mecânicas, é isso aí. Então, gente, para o fator de segurança, é bom vocês saberem que o fator de segurança é usado para se determinar a tensão admissível. É só dividir a tensão última que o material resiste, aplicar um coeficiente de segurança e você tem a tensão admissível. E a partir daí, a tensão admissível passa a ser a tensão máxima que se pode usar no projeto. Mas já sabendo que a tensão máxima não é do elemento, e sim para o projeto. O elemento suporta mais, mas a gente, por garantia das incertezas ao longo da vida útil da estrutura, nós usamos coeficiente de segurança. Eu tenho o hábito, no fim de uma apresentação, no fim de uma palestra, no fim de uma aula, ou mesmo de um capítulo como esse aqui, colocar uma frase para podermos refletir o que está escrito por algum autor, seja ele conhecido ou anônimo. Não importa, o importa é o conteúdo da mensagem. E neste caso aqui temos a seguinte mensagem: quem quiser alcançar um objetivo distante tem de dar muitos passos curtos. Helmut Schmidt. É uma frase que tem diversas, cada pessoa que lê entende de forma de acordo com o seu estado de espírito no momento. Eu, quando leio essa mensagem aqui, eu me remeto a uma música de forró, tocada por Flávio José, onde diz: toda caminhada começa no primeiro passo. É algo muito parecido com essa aí de Helmut Schmidt. Então, para que vocês consigam alcançar o objetivo de vocês, que é ser aprovado por média nesta disciplina, distante porque está há 3, 4 meses mais à frente, mas neste momento é preciso dar vários passos curtos, ou como diz na música de forró, a caminhada começa nos primeiros passos. Então você não pode chegar lá no fim sem dar os primeiros passos. E os primeiros passos são esses, fazer atividade por atividade, de preferência logo após ser ministrada, e vai fazendo os exercícios, porque exercício dos materiais eu entendo que é como andar de bicicleta. Se você não pedalar, não anda, não consegue ter sucesso. Tem que pedalar. Aqui tem que estudar. Só por esses resumos de aula que eu apresentei aqui, ela dá um indicativo, mas não é tudo. Precisam buscar informações nos livros. Seja qual for o livro de resistência de materiais. Pode ser o livro texto, que é o do BIA, ou qualquer outro. Todos têm o mesmo assunto.
contado de forma diferente. Então, meus caros, eu vou torcer imensamente que todos vocês dê passos curtos na direção de alcançar o objetivo de vocês. E eu confesso, ficarei deverasmente contente se todos conseguirem o objetivo de passar por média. Tranquilo, gente. É só calibrar os passos.